Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Depois das impactantes contratações de Luis Soares pelo Grêmio, Herné Valencia pelo Internacional, Rames Rodrigues pelo São Paulo e Dimitri Payet pelo Vasco da Gama, no último domingo foi a vez do Coritiba agitar o mercado da bola brasileiro. Na oportunidade, o Coxa confirmou a chegada do atacante argelino Islam Slimani. Aos 35 anos, o veterano, além de ser o primeiro argelino a ter a chance de jogar a elite do futebol brasileiro, é mais uma das estrelas da Copa do Mundo de 2014 que resolveu seguir sua carreira aqui na América do Sul. Aproveitando então essa peculiaridade, o Gol de Canela resolveu preparar para hoje um vídeo especial. Vamos relembrar os nomes de outras estrelas da Copa do Mundo de 2014 que tiveram passagens no mínimo modestas por equipes sul-americanas. Vale ressaltar que nesse vídeo de hoje não vamos levar em consideração casos com jogadores sul-americanos, como por exemplo Antônio Valencia na LDU e Godin no Atlético Mineiro. Vamos focar apenas em estrelas de outros continentes, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Exatamente 4 anos depois de sua participação na Copa do Mundo de 2014, onde entrou em campo nos 3 jogos de Camarões na competição, o experiente Pierre Uebo, um dos atacantes mais renomados do seu país, pegou muita gente de surpresa ao ser anunciado como novo reforço do Nacional do Uruguai. Já com 36 anos na época, o jogador, após 15 temporadas atuando em clubes da Espanha e da Turquia, resolveu na época retornar ao futebol uruguaio justamente para encerrar a carreira onde tudo começou. Pois bem, para quem não sabe, o Uebo praticamente iniciou sua carreira profissional com a camisa do Nacional. Apesar de ter sido lançado pelo Real Banjul do Gabão, o camaronês só se consolidou mesmo no futebol no início dos anos 2000, quando após um rápido período no modesto Tacuarembó do Uruguai, acabou contratado pelo Nacional. No gigante uruguaio, ficou por quase 3 anos consecutivos, e durante esse período, conquistou 3 vezes a primeira divisão local, marcou 18 gols e ainda conseguiu ser artilheiro de uma edição da Copa Sul-Americana. Tudo isso, além de render suas primeiras convocações para a seleção principal de Camarões, garantiu ao atacante uma chance na Europa. Em meados de 2003, foi contratado pelo Osasuna, começando ali sua trajetória no velho continente. Nesse emotivo retorno ao Nacional, mesmo com todo o carinho recebido da torcida, o Uebo não foi bem. Em um pouco mais de 5 meses, só entrou em campo 2 vezes. Acabou deixando o clube ainda no início de 2019 e poucos dias depois resolveu abandonar os gramados. Entre novembro de 2019 e junho de 2023, Pierre Uebo, que já possui a licença Pro da UEFA, trabalhou como auxiliar técnico no Başakşehir da Turquia. Ele está com 41 anos. Na mesma época que o Uebo retornou ao Nacional, o meio-campista costarriquenho Brian Ruiz, aos 34 anos, também chamou a atenção no mercado da bola ao desembarcar no Brasil para defender as cores do Santos. Em um vídeo muito recente aqui do canal já falamos sobre essa passagem, mas para quem não viu esse conteúdo, vamos fazer um breve resumo. Trazido para ser a grande referência técnica da equipe brasileira, Brian Ruiz já tinha chamado a atenção aqui no Brasil quando ajudou a Costa Rica na histórica campanha da Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, além de jogar as 5 partidas da seleção e marcar 2 gols, foi o capitão e camisa 10 do time que chegou às quartas de finais da competição. Sua chegada ao Santos em julho de 2018, logo após participar de mais uma Copa do Mundo, agora na Rússia, foi cercada de grandes expectativas, visto que a equipe, após a saída de Lucas Lima para o Palmeiras, ainda não havia encontrado um novo camisa 10. Mas uma série de problemas físicos, a não adaptação ao futebol brasileiro e problemas internos com as comissões técnicas que passaram pelo Santos foram cruciais para que o ídolo costarriquenho tivesse uma passagem bem ruim pelo Brasil. Em 2 anos de contrato, foram só 13 jogos disputados e 2 assistências. Após deixar definitivamente o nosso país, Brian Ruiz voltou para a Costa Rica e seguiu sua carreira com a camisa do Alajuelense, seu clube de formação. Ele largou os gramados no começo de 2023 para trabalhar na comissão técnica da própria seleção da Costa Rica. O agora ex-jogador tem 37 anos. Essa foi uma das negociações que mais me surpreendeu na época.
Em julho de 2019, após deixar a Roma, seu único clube ao longo da carreira até então, o volante italiano Daniele De Rossi foi anunciado como novo reforço do Boca Juniors. Já no alto dos seus 35 anos, o veterano campeão do mundo em 2006 havia sido uma das estrelas italianas chamadas para a Copa do Mundo de 2014 e algumas semanas antes de assinar com o Boca já tinha praticamente definido a sua aposentadoria dos gramados. Porém, após um convite de Nicolas Burdisso, ex-companheiro de Roma, que na época trabalhava como diretor do clube argentino, acabou aceitando o desafio de atuar aqui na América do Sul. Apesar de todo o alvoroço que a chegada de De Rossi representou, infelizmente por conta de problemas físicos, ele quase nem chegou a jogar direito pelo Boca. Em um pouco mais de 4 meses, entrou em campo 7 vezes e marcou um gol. Dessa forma, alegando problemas de saúde de uma de suas filhas, em janeiro de 2020, retornou à Itália e anunciou definitivamente a sua aposentadoria. Há 2 anos, De Rossi tenta seguir no futebol na função de treinador. Seu último trabalho foi no comando do Spal, na temporada passada. 5 anos depois de integrar o grupo espanhol, que disputou a Copa do Mundo do Brasil, o lateral direito Juan Fran, semanas depois de deixar o Atlético de Madrid, surpreendeu ao ser anunciado como novo reforço do São Paulo. Já com 34 anos, o espanhol, mesmo com a chegada do também lateral direito Daniel Alves, alguns dias antes, se apresentou ao tricolor paulista para ser a principal opção da posição, uma vez que o brasileiro tinha o desejo de atuar na época como meio-campista. Todavia, em quase 1 ano e meio de contrato, mesmo atuando em um pouco mais de 50 jogos, Juan Fran nunca conseguiu se estabelecer com uma unanimidade na posição. Prejudicado até pela fase não muito boa do São Paulo na época, foi praticamente questionado pela torcida em todos os jogos pelo desempenho bem abaixo do esperado. Afastado dos gramados até hoje, Juan Fran está com 38 anos e recentemente voltou aos holofotes ao virar acionista de um clube espanhol chamado Intercity. Considerado um dos principais nomes do elenco japonês, que disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018, em janeiro de 2020, o meio-campista Keisuke Honda se tornou uma das transferências mais aleatórias do futebol brasileiro naquela temporada. Contratado pelo Botafogo, o astro japonês tinha na época 33 anos e havia acabado de deixar a Europa após uma passagem frustrada pelo Vitesse. Mesmo assim, era visto pela diretoria botafoguense como uma grande aposta em um projeto que tentava internacionalizar a marca do clube. Usando a camisa 4, mesmo número utilizado por anos na seleção japonesa, Honda até teve algumas aparições interessantes, mas no geral, sua passagem pelo Fogão ficou bem aquém das expectativas. Durante um pouco mais de 9 meses, foram 27 jogos disputados e 3 gols marcados. Após deixar o Brasil, Honda ainda se aventurou em clubes do futebol do Azerbaijão e da Lituânia, mas há um pouco mais de 1 ano e meio segue afastado dos gramados. Recentemente, também deixou o comando técnico da seleção do Camboja, em um projeto paralelo que vinha trabalhando desde 2018. Atualmente com 37 anos, o astro japonês segue morando em seu país e administra o seu próprio clube de futebol, o Edo All United, que por enquanto disputa apenas competições amadoras. Ainda no embalo do projeto Honda e após as negativas nas tratativas para trazer os volantes Yaya Touré e Obi Mikel, o Botafogo continuou a surpreender naquela temporada de 2020 e anunciou em julho a contratação do marfinense Salomão Kalou. Com quase 100 jogos pela seleção do seu país e remanescente dos elencos que participaram das Copas do Mundo de 2010 e 2014, o atacante estava com 34 anos e havia acabado de deixar o Hertha Berlim da Alemanha após 6 temporadas. Com um contrato assinado válido por 1 ano e meio, Kalou, infelizmente, virou com o passar do tempo mais uma decepção cara do que um reforço para a equipe brasileira. Em um pouco mais de 7 meses, foram 27 jogos disputados e só 1 gol marcado, que foi justamente em sua estreia. Após deixar o Botafogo, Kalou ficou quase 1 ano longe dos gramados, até acertar uma transferência para o Arta Solar 7 do Djibouti. Por lá, segundo alguns registros, ele atuou regularmente até o último mês de junho. O atacante está com 38 anos. Vamos finalizar um vídeo com mais uma estrela marfinense da Copa do Mundo de 2014 que teve uma passagem bem apagada pela América do Sul.
Conhecido por suas passagens por equipes como Swansea, Manchester City e Stoke City, o atacante Wilfred Bony foi anunciado no último mês de fevereiro como novo reforço do Always Red, equipe da primeira divisão da Bolívia. Com 34 anos e livre no mercado há quase 7 meses, o marfinense desembarcou na Bolívia com status de astro do futebol mundial. Havia expectativa que o atacante, além de ajudar o clube boliviano nas competições ao longo da temporada, fosse peça importante para alavancar a liga local no âmbito internacional. Afinal, com seu possível sucesso, outros nomes famosos também poderiam ser atraídos para jogar no país. Todavia, a passagem de Bony pelo futebol boliviano acabou sendo um verdadeiro desastre. Totalmente fora de forma, conseguiu entrar em campo em apenas 2 ocasiões, e já em abril, ou seja, apenas 2 meses depois de sua chegada, acertou sua rescisão contratual. A eliminação precoce do Always Red na fase preliminar da Libertadores foi crucial para esse desfecho. Até agora, Bony, que continua com 34 anos, ainda não acertou com um novo clube para a sequência da carreira. E para você, qual dessas passagens foi a mais marcante ou a mais decepcionante? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!